Bom dia! Lindo, maravilhoso e abençoado dia na presença de Deus. Estamos no dia 542 do projeto Bíblia para Iniciantes, começando hoje o capítulo 19 do Evangelho de João. Amém? Bom, logo após o povo pedir que soltasse Barrabás ao invés de Jesus, Barrabás que representa eu e você. Barrabás, o pecador, o salteador, o assassino, né? Ele representa todos nós. Jesus morreu e Barrabás foi liberto. Nós fomos libertos porque Jesus pagou pela nossa liberdade, pela nossa salvação. Amém? E capítulo 19, começando, versículo 1, diz assim: Então, por isso, Pilatos tomou a Jesus e mandou açoitá-lo. Os soldados, tendo tecido uma coroa de espinhos, puseram essa coroa na cabeça de Jesus e vestiram Jesus com um manto de púrpura. Então, Pilatos mandou Jesus ser açoitado e para ele isso já era o suficiente. Era aquilo que para ele era o suficiente, porque lembra, no versículo 38 ele falou: eu não acho nele crime algum. Ele falou isso a primeira vez e depois ele mandou açoitar Jesus, mesmo não achando crime algum nele, apenas para agradar aqueles que queriam a morte de Jesus. Então ele achava que isso seria o suficiente para que agradasse aquelas pessoas. E os soldados, né, eles caçoaram de Jesus, zombaram, colocaram uma coroa de espinhos, que deve ter doído muito, colocaram um manto de púrpura e zombaram muito de Jesus, chamando ele de rei dos judeus. E os açoites naquela época eram muito fortes. Eram 39 açoites, porque é tão forte que dizia-se que 40 açoites mataria uma pessoa. Na explicação da minha Bíblia aqui diz que desses 39, 13 açoites eram no peito e 26 nas costas. E eu não sei se você já assistiu o filme Paixão de Cristo, da direção de Mel Gibson, e ele retrata muito forte, né, do jeito que está aqui a explicação na minha Bíblia. Né, as chicotadas eram literalmente arrancavam pedaços da carne da pessoa. O castigo era não apenas cruel, mas era usado também antes da crucificação, justamente para apressar a morte da pessoa condenada, porque se ele fosse crucificado sem ser açoitado, ele poderia demorar muito tempo lá na cruz. E lembra que era sexta-feira, o dia da preparação, ou seja, o corpo de Jesus teria que ser tirado naquele mesmo dia da cruz, porque no sábado, né, ele não poderia ficar ali em plena Páscoa, né, durante o sábado inteiro, e no sábado não poderia se fazer nada. Né, todos tinham que descansar. Bom, então foi isso. E versículo 3, chegavam-se a ele e diziam: salve, rei dos judeus, e davam-lhe bofetadas. Então os soldados zombavam, colocaram a cruz, o manto de púrpura, zombavam, né, em palavras e davam bofetadas em Jesus, assim como mostra o filme, né, do Paixão de Cristo. Versículo 4, outra vez saiu Pilatos e lhes disse: eis que eu vos apresento Jesus, para que saibais que eu não acho nele crime algum. Segunda vez que Pilatos declara que não acha crime algum em Jesus. Né? E a palavra dele era como um juiz, dizendo que, dizendo para liberar, mas eles não aceitavam. Os sacerdotes, os líderes da época não aceitaram e ficavam insistindo. Olha só. Versículo 5. Saiu, pois, Jesus, trazendo a coroa de espinhos e o manto de púrpura, e disse-lhes Pilatos: eis o homem. Ao verem
Jesus, os principais sacerdotes e os seus guardas gritaram: crucifica-o, crucifica-o. Disse-lhes Pilatos: tomai-o vós outros e crucificai-o, porque eu não acho nele crime algum. 3 vezes, né? 3 vezes Pilatos declarou: eu não acho nele crime algum. Exatamente a mesma frase, né? Para reforçar aqui que Jesus não foi crucificado por algum crime que ele cometeu contra o Império Romano, né? Não foi isso. Pilatos deixou bem claro. 3 vezes ele declarou a mesma palavra, mesma frase: eu não acho nele crime algum. Então, Jesus é inocente. Jesus morreu como inocente. Cordeiro Santo, né? Sem pecado, para pagar os nossos pecados. Versículo 7. Responderam-lhes os judeus: temos uma lei, e de conformidade com a lei ele deve morrer, porque a si mesmo se fez filho de Deus. Olha aí, eles alegando que Jesus se fez filho de Deus, filho com letra maiúscula. Nesse momento, Pilatos, ouvindo tal declaração, ainda mais atemorizado ficou. Ele já estava ali com medo de Jesus, né? Sabendo que Jesus tinha algo diferente, tinha uma autoridade diferente. E quando eles falaram isso, Pilatos ficou ainda mais atemorizado com essa declaração feita pelo próprio Jesus. E tornando-se a entrar no pretório, perguntou a Jesus. Pilatos perguntou a Jesus: de onde és tu? Olha a pergunta que Pilatos faz, mais uma pergunta forte: de onde és tu? Pilatos tinha várias boas perguntas para Jesus, mas Jesus não lhe deu resposta. Mais uma vez, Jesus se mantém calado, até para cumprir também a profecia lá de Isaías: como ovelha, né, calada, ele foi para o seu matadouro. Versículo 10. Então Pilatos o advertiu: não me respondes? Não sabes que eu tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Aí Jesus fala alguma coisa. Olha o que Jesus responde: nenhuma autoridade terias sobre mim, se de cima não te fosse dada. Por isso, quem me entregou a ti, maior pecado tem. Então Jesus fez questão de falar isso, olhando nos olhos de Pilatos, para que ele não carregasse essa culpa. A culpa não era dele, né? Ele estaria ali somente, ele provavelmente viu o coração de Pilatos, viu que Pilatos realmente não queria crucificá-lo, não queria sentenciá-lo à morte. Mas Jesus falou assim: fique tranquilo, a culpa não é sua, tá? E ele fala, né, sobre autoridade. Toda autoridade vem de Deus, e essa autoridade que o próprio Pilatos tem, ela foi dada por Deus e está cumprindo um propósito aí também. E a partir deste momento, Pilatos procurava soltá-lo. Mais uma vez, Pilatos queria soltar Jesus. Por mais que Jesus declarou que a culpa não seria dele, ele sabia que Jesus era inocente e ele continuou procurando soltar. Mas os judeus clamavam: se soltas a este, não és amigo de César, o imperador. Todo aquele que se faz rei é contra César. E ouvindo Pilatos estas palavras, trouxe Jesus para fora e sentou-se no tribunal, no lugar chamado Pavimento, no hebraico Gabatá. Então, neste lugar, Jesus foi sentenciado. Pilatos finalmente fala, né? E era a Parasceve Pascal, cerca da hora sexta. No dia da preparação, muita coisa acontecia. O dia começava muito cedo,
nessa sexta-feira antes da Páscoa. As coisas aconteciam muito cedo. A hora sexta aqui é 6 horas da manhã mesmo, porque João utiliza o padrão romano, né, de contagem de horas, que é, nesse caso, 6 horas da manhã mesmo. Se fosse hora sexta na contagem dos judeus, seria meio-dia, né, porque os judeus, os outros evangelhos, Marcos, Lucas e João, Mateus, Lucas e Marcos, usam o padrão judaico. Então, se tem hora sexta lá naqueles outros 3 evangelhos, você entende meio-dia, porque começava-se a contar a hora a partir do sol nascer, 6 horas da manhã. Mas aqui não, hora sexta significa realmente 6 horas da manhã, como nós entendemos. Então, nessa hora, disse aos judeus Pilatos: eis aqui o vosso rei. Eles, porém, clamaram: fora, fora, crucifica, ou insistiam: crucifica. E aí, finalmente, disse-lhe Pilatos: hei de crucificar o vosso rei. Responderam os principais sacerdotes: não temos rei, senão César. Então Pilatos o entregou para ser crucificado, né? Em outro evangelho diz que ele lava as mãos, dizendo que ele não tem culpa deste sangue, assim como o próprio Jesus declarou isso. Amém? Muito forte, né? Então, Jesus, ele inocente, ele foi entregue para ser crucificado, mesmo sendo inocente, para que se cumprisse as Escrituras. Amém? Vamos orar? Senhor Jesus, Pai, Espírito Santo, nós recebemos o Teu sacrifício, Jesus, o Teu sacrifício de morrer, mesmo sendo inocente, morrer por nós naquela cruz, ser entregue para ser crucificado naquela cruz, para pagar pelos nossos pecados, pelos nossos erros. Todos nós, assim como Barrabás, pecamos de alguma forma, mas aquela cruz nos libertou, nos salvou. Nós recebemos a Ti mais uma vez, Jesus, como nosso único, suficiente Senhor e Salvador das nossas vidas. Nós Te agradecemos por tamanho amor, por tamanha obediência ao Pai, morrendo por amor e por obediência. Obrigado, Jesus. Até o próximo dia do projeto. Beijo no coração.